Olá, vamos continuar nossas aulas sobre funções e nós vamos fazer aqui alguns adendos, que são as classificações de função, de algumas funções importantes para falarmos de propriedades de funções, que são as funções injetora, sobrejetora, bijetora, função inversa e função composta. Então, com os dados já vistos, nós vamos falar aqui dentro desse item 1 das funções que apresentam propriedades relacionadas ao domínio, ao contradomínio e à imagem das funções. É uma associação que classifica a função. Se o contradomínio e a imagem são iguais, se para cada x existe um único y e somente isso, aí nós vamos fazer essa classificação. Então vamos separar uma por uma desse título. Então eu tenho uma função pode ser injetora, também pode ser sobrejetora, e se ela for injetora e sobrejetora, ela é bijetora. Vamos classificar cada um. Função injetora. Vamos fazer a definição matemática e depois um método prático de análise, para poder verificar o que é uma função injetora. Então, observa só. Esse símbolo matemático é para todo ou para qualquer. Para todo x1 ou para cada x1, isso aqui chama símbolo lógico. Para cada x1 diferente de x2, implica um f de x1 diferente de f de x2. Isso já bastaria. Então vamos traduzir, o it est. O que é isso? Ou seja, isso é x não assume o mesmo valor duas vezes. Isso aqui é a didática da sentença matemática. X não assume o mesmo valor. Olha, se você acabou de ver função quadrática, você vai ver que para x igual a 2 e x igual a menos 2, para dois valores de x eu tenho o mesmo valor de y, Então, nesse caso, o x não assume o mesmo valor duas vezes. Assumir o mesmo valor é assumir o valor de y. Lembra que nós falamos que o y pode ser chamado, além de elementos de valores, por causa da associação com o x? Ora, para fazer isso, eu posso analisar, evidentemente, a curva, no gráfico. Mas existe um teste chamado teste da reta horizontal. Ora, o teste da reta vertical é para verificar se é uma função ou não. O teste da reta horizontal é para a função injetora. Então, o que ele indica? A função é injetora se ela cortar a curva somente uma vez. Ou seja, nenhuma das retas horizontais pode interceptar a curva em mais de um ponto. Vou mostrar isso, Esse é o chamado teste da reta horizontal. Nenhuma das retas horizontais
colocar pode, não vamos colocar intercepta, evitar dois verbos, né? Intercepta a curva em mais de um ponto. Isso é a tradução da definição matemática. Criatividade do ser humano para facilitar o processo. Facilitar o processo é sempre bom. Então, para cada x diferente do outro x, um y é diferente do outro y. Quer dizer, o x não pode assumir valores, os mesmos valores para y. Ou seja, para x diferente, tendo o mesmo valor de y, ela não pode ser injetora. Vamos dar dois exemplos e vamos aplicar o teste da reta horizontal. Agora, só pela cara da curva, você já vai saber mais ou menos como é que é a função, né? Aqui, ó, você já sabe que é uma função do primeiro grau, certo? É uma reta e é uma função afim. Já pode até classificar a função. Fazer o outro gráfico. X, Y. Vou fazer uma parábola. E agora vamos colocar de outra cor. Acho até que é melhor colocar com essa corzinha aqui. Vamos fazer as retas horizontais. E a mesma coisa aqui na função quadrática. Observe que pelo teste da reta horizontal, na primeira função, só a interceptação das retas horizontais em um ponto na curva. Portanto, injetora. Ah, que feio falar isso, né? Que por essa análise de reta, mas ela representa bem a definição matemática. O que ela diz? Para cada valor de x, ó, eu tenho um único y. E somente um, né? Já aqui não, olha só, eu tenho o valor de x, dois valores diferentes de x aqui, ó, x1 e x2, compreende? Para esse valor aqui de x1 e x2, ó, nesses dois casos aqui, que a gente tem isso, observa que sendo essa curva simétrica, eu vou ter o mesmo valor de y, zero. Mas serve para outros valores também, quaisquer outros valores. Eu vou pegar aqui esse x aqui, ó, vamos chamar aqui de x3, e esse aqui de x4, era para ser simétrico, né? Mas tudo bem. Vou pegar aqui, ó, esse valor aqui. Olha só, nós vamos ter o mesmo valor de y para 2x diferentes. Então isso aí não caracteriza uma função injetora. Okay? Então o teste da horizontal, das retas horizontais, serve bem para isso. Portanto, essa daqui não é injetora. Então as quadráticas não são injetoras. Tem que tomar cuidado porque depende de como que o domínio e o contradomínio e a imagem são definidos. Mas nesse momento estamos considerando a função total sem restrições. Lembrando que na definição de derivada nós definimos o intervalo para fazer a definição da derivada. Veja que é importante conhecer essas bases de funções. Função sobrejetora. O conceito dela é assim: para todo y, ou para cada y, pertencente ao domínio, ao contradomínio, aliás, ao contradomínio de f, aqui, existe um x
existe um x que pertence ao domínio de f. Tradução da sentença matemática. O contradomínio é igual à imagem. Vou colocar o contradomínio de f. O que a sentença matemática está exigindo aqui? Está complicado. O que a sentença matemática está exigindo? Que para todo y pertencente ao contradomínio, existe... eu esqueci de colocar essa setinha aqui. Pode ser assim. Existe... Eu poderia colocar aqui. Existe um único x. Só que, se eu colocar isso aqui, fica até mais didático. Porque esse tracinho depois do existe é um único x. Só, por que eu estou falando isso? Você entender que não precisa, porque está na definição da função. Na definição da função, todo o domínio tem que ser usado. Ou seja, não pode sobrar nada no domínio. Todo x tem que gerar uma correspondência em y. Então aqui ele está dizendo exatamente em relação agora a y. Veja que na definição de função, não precisa para todo y pertencente ao condomínio existir um x pertencente ao domínio. Na verdade, é importante que todo x tenha uma correspondência em y. E nem sempre a imagem ela precisa ser igual ao contradomínio. Mas para a definição da função sobrejetora, aí sim eu preciso que todos os valores do contradomínio também sejam valores da imagem. Vamos pegar aqui uma função. É uma função que você já sabe que o grau dela é ímpar, né? Pelo que nós já estudamos. Então essa daqui é uma função sobrejetora. Por quê? Porque vamos pegar quem que é o contradomínio de f dessa função. Contradomínio dela. Contradomínio de f é R. Não tem restrição para os valores de y, de mais infinito a menos infinito. E a imagem dela, ou seja, x chega a que valores? X chega a todos os valores de R. Então a imagem é igual ao contradomínio. Como o contradomínio de f é igual à imagem de f, portanto, é bijetora. Vamos pegar aqui uma função, para dar outro exemplo, só para você lembrar da última aula. Vamos pegar aqui uma função modular. Vamos fazer assim, essa função modular, eu vou colocar até de outra cor aqui. Pegar a função modular assim. Aí eu vou fazer assim. Uma função em módulo. Então essa função aqui, que tem a cara de uma função quadrática em módulo, né? Vocês devem lembrar disso. Olha só. Quem que é o contradomínio dessa função? Reais. E quem que é a imagem da função, por definição, até por ser uma função modular? R não negativo. Ora, observa que o contradomínio não é igual à imagem, ou a imagem não é igual ao contradomínio. Diferente. Portanto, não bijetor. Conceito de função. Perdão, né? Eu coloquei o conceito da próxima, que é bijeção.
Não é sobre, aqui é sobrejetora. Na verdade, as duas estão certas, porque essa função ela é bijetora, a função à esquerda, e a função, essa função de baixo, ela também ela não é sobrejetora, logo ela também não é bijetora, que você vai ver agora. Esse é o problema, um dos problemas de falta de atenção, né? Eu estou aqui falando do conceito de sobrejetora, e já o próximo item é função bijetora. E aí eu já conceituei bijetora. Deve ter algum problema de saúde mental associado à falta de atenção, né? O que é uma função bijetora? A função bijetora ela é injetora e sobrejetora. Aí o pessoal gosta de falar ao mesmo tempo. Eu não consigo ver o tempo em função disso, né? O tempo vai continuar passando, elas vão continuar sendo injetora e sobrejetora. É injetora e sobrejetora. Eu posso filosofar, né? Bijetora, pelo infinito do passar do tempo, ela é injetora e sobrejetora. Ora, aí como nós já pegamos os exemplos lá de cima, vamos pegar aqui uma função com um grau ímpar. Nós já vimos que ela é injetora. Por que ela é injetora? Para cada x1 diferente de x2 tem um y1 diferente de y2. Ela é injetora porque a imagem é igual ao contradomínio. Então essa daqui, sendo injetora e sobrejetora, ela é bijetora. Vamos pegar uma função quadrática igual aquela lá de cima, que nós já falamos. Nós já vimos que ela não é injetora. Então se ela não é injetora, já não pode ser bijetora, né? Mesmo a função quadrática modular, também não. Só para dar o exemplo, ó, ela já não é injetora, tá certo? E também ela não é sobrejetora. Logo, ela não é bijetora. Por quê? Porque aqui, ó, a imagem dela são todos os valores de y acima do y vértice. E nós sabemos que o contradomínio dela é real, não é assim? Então aqui ela não é injetora, não é sobrejetora, sobrejetora, olha o que virou aqui, acabei, né? Desespero. Portanto, não é bijetora. Então veja que essa classificação ela está associada à relação entre os valores que x e y assumem e o conjunto do domínio e do contradomínio, né? Eu errei aqui também, ó. Vou colocar aqui B, ó. E aqui C. É uma questão de organização. Já que o item 2, dentro desse adendo, nós vamos falar de função inversa. O que é uma função inversa? Aí que você vai ter que entender o primeiro adendo. Para ser uma função inversa, a função tem que ser bijetora. Então, olha só, a definição da função inversa e o nome inverso, ele já fala no nome, né, que é a inversão da lei matemática que define uma função em relação a domínio e contradomínio. Isso é bastante importante porque nós sabemos que a operação inversa do cálculo diferencial é integral e vice-versa, né?
seja uma função bijetora. Ora, o que significa? Para cada x tem um único y correspondente e a imagem é igual ao contradomínio. Com o domínio de f igual a A e a imagem de f igual a B. Fazendo assim. Veja que a imagem é igual ao contradomínio, né? Porque ela é bijetora. Então, quem que é inverso? Dada essa função bijetora, então a inversa de f de x, ou a inversa de f, chamada f elevado a menos 1, então agora você entende porque que f é menos 1, é porque é inversa, chamada de f a menos 1, tem o domínio de f a menos 1 igual a B, ou seja, a imagem da outra. Veja que se a imagem não fosse igual ao contradomínio, a definição de função não existiria, a não ser que eu definisse o contradomínio e o domínio. E a imagem. Definição de função para todo valor do conjunto de saída, para todo elemento do conjunto de saída, precisa ter um correspondente no conjunto de chegada. Então, se a imagem não for igual ao contradomínio, a definição de função não existe. E aí você não tem função, não faz sentido falar função inversa. É alguma coisa inversa, mas não necessariamente função. E a imagem de f a menos 1 vai ser igual a A. Ou seja, ocorre uma inversão em relação ao domínio e à imagem. Vamos fazer isso através do diagrama de setas para a gente compreender. Eu vou colocar nessa cor que a gente está fazendo aqui, ó, x1, x2, e aí eu quero que você fique atento às cores. E é uma espécie de revisão aqui, ó. Para cada x1 tem um y1. O que é isso aqui? Esse aqui é o f de x. Quem que é esse aqui? Domínio de f de x. Vou passar o domínio de f. E essa aqui? A imagem de f. Porque nesse caso a imagem é igual ao contradomínio. Vou escrever a imagem igual ao contradomínio porque a função é bijetora. Mas eu pegando a imagem, como a imagem por definição é um subconjunto, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então isso aqui é o que nós estamos chamando da lei de f. Vamos fazer assim, ó, em vermelho. Vamos inverter. Para cada y tem que ter um x correspondente. Isso, então, como eu fiz a inversão, esse é o f de menos 1 de x. Ah, ficou bom não. F de menos 1 de x. Para esse f de menos 1 de x, vermelho, esse aqui é o domínio de f de menos 1. E aqui é a imagem de f de menos 1. Que no caso é igual ao contradomínio, que é a inversão da lei. Então a cor aqui está bem didática para mostrar isso, né? Agora você está entendendo, precisa ser bijetora a função, ok? E o que eu posso falar disso aqui, ó? O que é f
menos 1 de x é igual a x. Aí você vai falar, mas f de x é igual a y. É só que na inversa é igual ao x. E isso aqui equivale, e aí esse é o símbolo lógico de equivalência, equivale a dizer que f de x é igual a y para todo y pertencente a B. Ou seja, eu defini a função, só que agora eu defini a função partindo do que antes era a imagem. É essa a sentença matemática que está aqui embaixo. Essa definição é importante porque nós precisamos aprender um algoritmo para buscar a inversa de uma determinada função. Então, um algoritmo para definir algebricamente a inversa, a função inversa. Vamos lá. Então, a primeira coisa, qual é a condição de existência da inversa? Que o f de x seja bijetora. Então, f de x tem que ser bijetora, didaticamente falando, né? Veja que não tem como você saber o conceito e manipular uma função inversa se você não souber os conceitos de injetor e sobrejetor que define a função bijetora, não é assim? Aí o que nós vamos fazer na equação da função? Vamos isolar x na lei de formação. De f de x. Nós temos o x não isolado, o y que é isolado. Aí nós vamos isolar o x. Algumas vezes é uma manipulação algébrica trabalhosa fazer isso, tá? Aí depois nós vamos trocar, e é importante a anotação, tá? X por y, colocando f de menos 1, né? Então, e expressar f de menos 1, porque se você colocar f de x sem colocar o f de menos 1, não faz sentido matemático. Fala assim, não, mas a gente entende. Então, podemos colocar na prova, adivinha o que eu estou pensando e dê exemplos, né? Então, veja só, vamos para resolver isso e aplicar esse algoritmo, vamos fazer um exemplo. Vamos buscar calcular a inversa. Uma função simples, uma função do primeiro grau. Nesse momento, o importante é entender a ideia. Aí você treina fazendo lista de exercício. 8 menos 5x. Calcular f de menos 1 de x. Então vamos para a solução, seguindo o algoritmo. Olha, não tem restrição no denominador. Observe, que se eu tivesse um denominador aqui, eu tivesse restrição, o domínio seria igual à imagem. Ela já não seria bijetora. Como é uma função do primeiro grau, nós sabemos inicialmente para resolver aqui, ó, f de x é bijetora. Nós já vimos que a função de grau 1 é bijetora e aqui o grau é 1. Tá? E tem 2, isolar o x. Então eu vou escrever na fórmula y é igual a 8 menos 5x. Para isolar o x, eu vou diminuir
8 em ambos os termos. Então eu vou ter y menos 8. Aí já vou fazer a diminuiçãozinha aqui de cabeça. Menos 5x. Para continuar, eu vou dividir por 5 ambos os termos. Aí eu vou ter y menos 8 dividido por 5. Como 5 dividido por 5 dá 1, eu já coloco menos x aqui. Tá certo? Dessa forma. Vou multiplicar por menos 1 para colocar o x na forma positiva. Então eu vou ter x que vai ser igual a 8 menos y sobre 5. Então o x foi isolado, certo? 3. O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar o x pelo y, mas fazendo assim, ó, f de menos 1 de x vai ser igual a 8 menos x dividido por 5. Essa é a inversa. Ó, vamos chamar a atenção aqui. Houve a troca. Ok? Então, a função inversa é 8 menos x dividido por 5. Vamos fazer aqui do lado o gráfico com as duas curvas da função. A gente já adiantar um conceito aqui. Ó. Vamos pegar essa função. Está tão torto que ele não fez a reta. Aqui, aonde que ela corta o eixo de x? Em 8, você concorda? Do tipo ax mais b, né? Se você tiver dificuldade, ó, podemos reescrever assim, ó, f de menos 1 de x. Aí eu vou ter 8 quintos menos x sobre 5, ou 1 quinto de x. Aqui, então vai cortar em 8 quintos, uma vai cortar em 8 quintos. Então eu vou escrever aqui, eu vou colocar em branco ao f de x. O f de x corta em 8. Aqui, ó. Vou colocar aqui. 8 aqui. Dessa forma. E o menos f de x em 8 quintos. 8 dividido por 5 dá 1,8, né? Dá quase 2, né? Vamos colocar assim, ó. Mas eu vou colocar de outra cor o f de x. E ela vai ser decrescente, ó, o x é negativo. Ela vai ser decrescente. Então ela vai estar aqui assim, mais ou menos. Eu teria que acertar isso aqui. Eu vou fazer assim. Dessa forma. As duas... não tá bom não. Eu tenho que colocar um 90 graus entre essas duas aqui, ó. Eu acho que melhorou. Melhorou. Acho que dá. O que acontece? A f de x e a f de menos 1 de x são retas que, se você passar uma bissetriz, elas são simétricas. Então essa é a bissetriz. Essa é uma bissetriz. Lembra que a bissetriz corta dois ângulos no meio. E ela precisa caber aqui para escrever. Bissetriz. Ok? Então essa mostra que existe então uma simetria entre f de x e f de menos 1 de x. Para continuar esses exemplos em relação a isso, né, vamos colocar essas observações. Simetria entre f de x e f de menos 1 de x. Ou seja, nós estudamos as funções f de x e estudamos as inversas de x como funções principais. Nós acabamos de ver, então,
a função do primeiro grau. Mas nada melhor do que uma função exponencial que nós não estudamos ainda, que vai ser a próxima aula, para a gente enxergar isso. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, esse gráfico, vou pegar uma função f de x igual a 2 elevado a x. E aqui embaixo, vamos fazer assim, eu vou pegar uma função, deixa eu ver se isso aqui vai dar certo. Deve dar certo. A função vou chamar aqui f de menos 1 dela. Vou chamar de f de menos 1 de x. Que na verdade é a função logaritma. É logaritmo de x na base 2. Essa é a inversa da exponencial ao logaritmo. Aí, pelo que nós falamos lá, ó, se eu passar a bissetriz aqui, ela é simétrica. Ok? Uma é simétrica em relação à outra. Tá? Então essa é uma das características entre a função normal, que é bijetora, e a sua inversa, que evidentemente também tem que ser bijetora, né? No nosso adendo, vamos dar outro conceito aqui, ó. Isso também existe entre as funções, por exemplo, função quadrática, né, definida parcialmente, e a função, eu vou ter que isolar o contradomínio dela, a imagem dela, para que ela possa ser bijetora, e a função raiz quadrática. Tem o mesmo conceito. Vamos falar agora de função composta. F bola G, ou G bola F, ou a gente costuma falar Fogg e Goff, né? Então, por definição, nós vamos primeiro dar duas funções, né? Sejam duas funções. Sejam duas funções vou colocar f e g, vou chamá-las de f e g, tal que, a gente gosta disso, né? Tal que o domínio de g, isso aqui é importante, esse conceito é importante. Então, o domínio de g é igual ao contradomínio. Domínio contra domínio. Não estamos nesse momento falando da imagem de f. Se você for espertinho, você já percebeu aqui. Ou seja, isso é, vamos falar em termos matemáticos. Se eu tenho f de A em B, ou seja, o domínio de A e contradomínio em B, e tiver um G de B em C, o que nós falamos aqui em cima? Qual que é o domínio de G? B. E qual que é o contradomínio de F? B. Vou colocar a setinha para chamar a atenção. Tá vendo? Essa relação aqui que foi dita em cima. Tá? Se nós tivermos isso, vamos colocar aqui um então. Não necessariamente esse então está correto, logicamente. Podemos fazer que h de x, ou seja, uma nova função h, que não foi colocada aqui, é igual
a g de f de x, que também é chamado de g bola f de x, chamado de Goff. Logo, nós vamos ter que H tem domínio em A e contradomínio em C. Então aí está a definição de função composta. Vamos olhar isso através do diagrama de flechas. Eu tenho aqui um conjunto A, que é o domínio da função f de x. Então eu vou colocar aqui a relação de f para b. E quem que está em b aqui? O f de x. Isso é o que a gente sempre fez, sempre analisou. Ou seja, é a relação de função normal. Pronto, está aqui a setinha. Ok? Agora, vamos colocar um outro conjunto, um conjunto C. E esse conjunto C, vou colocar aqui, ó, vai ter também uma relação com o conjunto B. Ou seja, f de x projeta em C. Ora, voltemos aqui e pensemos assim, essa aqui é a função f e essa aqui é a função g. Ó. Então, essa aqui, se aqui é x, aqui é f de x, essa daqui seria o g desse x aqui, que chama f de x. Portanto, é uma composta. Obviamente, que se eu fizer associação direto de A para C, ó, olha aqui, eu tenho a função h, que é a função g de f de x. Vamos chamar de h, né? Quem que é essa h? G de f de x. Ok? Então isso aqui fica a definição da função composta. É quando, na verdade, em linguagem simples, nós transformamos o f de x em x da outra. E aí fica bem resolvido isso. Então eu posso muitas vezes trabalhar um exemplo em que eu quero a composta de uma função. Eu posso pedir tanto a composta de f de g de x quanto de g de f de x, né? Então, dada f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1 calcular ou determinar g de f de x e f de g de x, Goff e Fogg. Vamos para a solução aqui. A solução é algébrica, né? Não prescinde do raciocínio da geometria analítica, mas ele é algébrico. Então vamos fazer isso. Vamos calcular primeiro o primeiro passo, o Goff, o g bola f. Eu prefiro chamar de g de f de x. Ok? O que eu vou fazer aqui? Observa bem que não tem nada de diferente aqui, ó. Nós vamos chamar esse f de x, tá? Eu só preciso da outra função, né? Então f de x é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Só que eu preciso dar qual que é a função g de x. Vou continuar aqui, ó. E g de x é igual a menos 2x menos 1.
resolvido. Feito isso, eu vou pegar o g de x e colocar o f de x como se fosse o x, algebricamente. Então, quem que é o g de x? Vou colocar como, no lugar do x, o f de x. Então, eu tenho g de x menos 2 que multiplica o x. Quem que é o x? O x é a função inteira. X ao quadrado mais 2x mais 1. Coloquei o f de x todo lá, menos 1 aqui fora. Então agora a resolução é puramente algébrica. Veja, eu vou ter menos 2 vezes x ao quadrado menos 2x ao quadrado, menos 2 vezes 2x dá menos 4x, menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 1 aqui. Então vamos resolver algebricamente. Eu terei menos 2x ao quadrado menos 4x menos 3, certo? E quem é essa? É g de f de x. A outra solução, bem simples, algébrica, tarefa, você faça aí. E até a próxima aula.